Olá, que a paz e graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu gostaria que você desse uma observada nesse vídeo que está aqui do meu lado. Tá vendo? Um homem que foi ao inferno e a alma dele estava no inferno, mas o corpo ainda estava no hospital, né? Entre aspas, ele estava lutando contra a morte, querendo sair do inferno. Mas isso não é real. Vamos ver depois da vinheta. Pois bem, meu amigo e minha amiga, você que tem me acompanhado falando sobre o inferno, né? Você tem me acompanhado falando sobre o inferno e eu gostaria de falar mais um pouco hoje sobre o mundo dos mortos, né? O Seol, onde todos nós vamos um dia estar neste lugar, né? Chamado mundo dos mortos, a não ser que Cristo venha nos arrebatar. E se Ele vier nos arrebatar, é outra coisa, né? Você que da onde você estiver, você está me vendo, né, e ouvindo, eu gostaria de falar sobre a palavra Seol, né, a palavra Seol, que significa o mundo dos mortos, né, o mundo dos mortos. E a Bíblia ela nos fala sobre este lugar, com riqueza de detalhes, né, mas antes de ler os versículos, eu gostaria, meu amigo e minha amiga, que você atentasse pelo que eu vou te dizer, né? Você atinasse pelo que eu vou te dizer. Quando a gente analisa a Sagrada Escritura, a gente vê que não existe o inferno, que muitos dizem assim, fulano foi para o inferno, fulano pecou, foi para o inferno, morreu e foi para o inferno. Será que foi mesmo? Será que existe o inferno? Né? Porque muitos pastores sabem da verdade e eles não querem dizer para você o que significa realmente este outro lado, né? Após a morte. Primeiro que quando você analisa o espiritismo, né? As pessoas que vão no centro espírita ou as pessoas que participaram de uma sessão espírita e ali fazem as orações e aparece ali vamos colocar assim, um parente que já morreu, aparece lá falando assim, olha, eu sou seu pai, eu sou seu irmão e eu estou bem, como é que você está? E começa a falar aquela, né, você conhece, talvez você não conhece, mas você vai conhecer, eu creio nisso. Isso são demônios, espíritos imundos que vêm no corpo da pessoa, manifesta e fala sobre o que ele conhecia da outra pessoa, né? Então, por isso que o espiritismo tem uma força a mais dentro da Bíblia, porque o mesmo erro que muitos evangélicos caiu, muitos pastores caiu, o espiritismo, né? O espírito imundo, usando de engano para enganar milhares e milhares de pessoas, usam esse artifício aí, né? Ou seja, esse engano, que as pessoas às vezes não traduziu bem, ou não interpretou bem a palavra de Deus. Mas, por isso que eles têm esse argumento, que quem morre está no outro plano. E os evangélicos, na sua maioria, não é todos, mas na sua maioria, diz que quem morre vai direto para o inferno, ou para o seio de Abraão desfrutar lá com Abraão, Isaac e também Jacó, né? Hoje não existe ninguém no inferno, que é o lago de fogo, e não existe ninguém no reino de Deus, que é o reino dele que ele prometeu um dia ele entregar. Quando eu vejo na Bíblia, a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 34 a 35, diz assim, olha, então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos
e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: portanto, com choro hei de descer ao meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. Veja, meu amigo e minha amiga, que a Bíblia fala de Jacó, que os filhos tramaram ali para José. José foi vendido, mas os filhos pegaram ali a túnica e colocaram sangue nela. Você já conhece a história. Matou um animal, colocou sangue nela e disse que encontrou a túnica do José. E ele chorou ali amargamente e disse que não aceitou a consolação dos filhos, porque ele queria que o choro desse, ou seja, ele estava conjecturando que o choro dele descesse até a sepultura, né? Ou seja, até o Hades, né? Ou o Seol, né? Mas diz mais o texto, diz assim, ó: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim também, olha que forte, ó, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Isabel, Constantine. Meu Deus. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando de carne, ele está falando, a sepultura foi criada para a carne. A sepultura, o Seol, o mundo dos mortos foi criado para a carne. A carne, ela não pode voltar mais para este mundo, né? E a alma, ela fica infrutífera, ela fica dormindo. Mas nós vamos ver sobre isso. Diz assim, olha, o versículo 10 diz assim: nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Então, tá vendo? Jó está falando que a alma da pessoa, né, ela não voltará mais para este lugar, porque o corpo, ele é só um pó com a permissão de Deus para que possa viver. A carne é um pó, você sabe disso, mas dentro dessa carne sua, que é chamada de corpo, existe uma alma, que é a sua alma, que responde pelos seus atos, pelos seus pecados. Então, Jó, ele fala assim sobre o nascimento dele. Olha que Jó é muito importante, muito forte, o que Jó fala sobre o nascimento dele. Diz assim, ó, muito forte, diz assim: porque, pois, me tiraste da madre? Ele está perguntando, a pergunta que ele está fazendo: por que Deus tirou ele da madre? Por que Deus permitiu que ele viesse à vida? Ele está falando, o questionamento dele para com Deus. Se então tivesse expirado e forte olho nenhum me visse, então eu teria sido como se nunca fora, e desde o ventre seria levado ao Seol, ou levado à sepultura. A sepultura. Então veja que ele está falando que por que ele veio? Ele estava sofrendo. Por que ele veio sobre esta terra? Por que a madre da mãe dele abriu para que ele pudesse vir a essa terra? E ele falou assim: olha, se eu não tivesse nascido, né, olhos nenhum teria me visto e eu estaria lá no Seol, ou sepultura, né? Então a tradução
de inferno, ela é nada mais nada menos do que sepultura. Do texto original da onde se pegou inferno, ali o texto está dizendo sepultura, está dizendo Seol, está dizendo Hades, sabe? Que é o mundo dos mortos. Jó, a gente sabe que na linguagem evangélica, na linguagem espiritual, só vai para o inferno quem tem pecado. Só desce ao inferno quem tem pecado. Quem tem pecado desce ao inferno. Quem não tem pecado não vai para lá, porque lá é o lugar de pecador. Lá não é o lugar de salvos, santos no Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Não é isso que muitos... Eu aprendi assim, se você é santo, morre, vai para o seio de Abraão, que é uma sala que você vai esperar Deus lá. Se você morre nos pecados, no erro, na falha e não tem Deus, você vai para um lugar chamado inferno, que ali você é cutucado de noite, queimado de noite, para você sofrer, para você aprender. É assim que eles pregam hoje, que eu não acredito, porque eu estudei as Sagradas Escrituras, né? Não é de hoje, e eu sei o que eu estou falando. Então, só vai para o inferno quem tem pecado. Quem não tem pecado não vai. Uma criança, um bebezinho, uma criança, ela não vai, em hipótese alguma, ela vai para o inferno. Por quê? Ou para o lago de fogo, que é o que eu prego. Por quê? Porque ela não é uma pecadora, porque criança não tem pecado. Só batiza nas águas para remir e lavar os pecados quem tem pecado, que é o ser humano, que é ou seja, todo ser humano que atinge uma idade ideal para discernir entre o bem e o mal. Então a criança não tem essa idade de batizar nas águas, porque ela não tem pecado. O batismo, ele é para a remissão dos pecados. O batismo, ele é para a remissão dos pecados. Então só batiza nas águas aquele que tem pecado, que tem que ser um adulto, né? Ou uma pessoa que saiba o que está fazendo, não uma criança. Então Jó, com esse versículo, ele está dizendo aqui que, olha, e desde o ventre seria levado ao Seol, ou à sepultura. Será que Jó, bebezinho, ia pro inferno ser queimado? Não, ele está dizendo sepultura, o lugar dos mortos que ele está dizendo. Mas diz mais, diz assim, ó, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz assim, meus amados, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, ou seja, o Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, quando você que me escuta nesse dia, você que me escuta, me ouve, né, me ouve com atenção e me vê, olha dentro dos meus olhos, e eu falo para você uma verdade. Ele está dizendo aqui assim, olha, você que vive aqui na terra, faça tudo de bom, faça aquilo que você pode fazer, faça, vive aqui na terra. Porque o lugar para onde você vai, que é a sepultura, que é o Seol, lá não existe projetos, sonhos, sabe? Está dizendo aqui, olha, lá não há obras, não há projeto, não há conhecimento. Espera aí, uma pessoa que morre e ela vai para o outro lado, ela não tem conhecimento, não? Quando fala na linguagem de hoje, que vai para o inferno e ser queimado, muitos pastores usam a passagem que fala do rico e do Lázaro, mas o rico e o Lázaro é nada mais, nada menos do que uma parábola. E a parábola, ela não é um fato verídico. A parábola, Jesus está conjecturando, é uma alegoria para mostrar outra coisa. E o Senhor Jesus estava mostrando, eu creio assim, alguns teólogos creem também, que o rico é Israel, que achava que não precisava de Deus, né? Porque ele veio para os seus, né? Mas os seus não o receberam, e ele deu poder a todo aquele que nele crê de se tornar filho de Deus. Então, o texto fala que o rico era Israel e o pobre é os gentios, que somos nós. Ou seja, você que não é israelita, quem é israelita é o povo de Israel. Mas aquele que não é israelita é os gentios. Então Deus está falando que o pobre era o gentio, que ele ia alcançar a salvação porque ele ia se entregar de corpo, alma e espírito. E o judeu, achando que já estava com a bola toda, vamos dizer assim, né, não precisava de Cristo,
deixou Cristo de lado, ele era o simbolismo do rico. É isso que a maioria dos teólogos entende, né? Ou uma parte dos teólogos entendem. Então, meus amados, ele está falando aqui que não há conhecimento. Então cai numa contradição, porque lá na parábola do rico e do Lázaro, o rico está lá no inferno sendo atormentado pelo fogo e de repente ele fala assim: pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e colocar na minha língua para me refrescar. Eu tenho 5 irmãos e esses irmãos meus, eles, eu preciso lá pregar para eles não virem para cá também. Peraí, só um minutinho, vamos entender. Aqui no texto está dizendo que não há conhecimento. Eu tenho mais textos, só que não vai dar para mostrar, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? O vídeo não vai ficar muito extenso. Então, eu tenho muito mais textos, mas esse aqui é muito forte, esse texto, que ele diz assim, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obras, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não tem sabedoria, não tem projeto, não tem nada, não tem nem conhecimento. Quem vai lá para a sepultura? Porque é o quê? O mundo dos mortos que é a sepultura. É o mundo dos mortos, o lugar que a pessoa está ali descansando, dormindo. Aí os que morreram com Cristo, eles vão ressuscitar no tempo oportuno, encontrar com Cristo nas nuvens, juntamente com os que estão vivos, vai ser arrebatado, e vai ali recepcionar a Cristo nas nuvens, ou seja, lá no reino dos céus, e depois eles vão viver o milênio, e depois do milênio, né, vai ter a guerra, né, a de Armagedon, e depois dessa guerra, que todos os povos reis vai subir contra Israel, o povo, né, que está com Cristo salvo, e aí o Senhor Jesus vai vencer eles, e aí depois que esses aí todos morrer, aí sim que vai vir o julgamento, a segunda ressurreição. Todos vão acordar, sabe aonde? Diante do trono branco, onde tem pessoas que vão tentar fugir e não vão achar lugar para eles, grandes e pequenos, né, ricos e pobres, todos, aquele que não aceitou Jesus, que não viveu com ele, que preferiu viver aqui nessa terra com os prazeres dessa terra. Então, essas pessoas vão chegar diante de Deus e diante dele lá vai ser julgada pelas suas obras e vão cair aí sim no inferno, que é o lago de fogo. E lá elas vão sofrer ali até pagar os seus pecados. Pagando os seus pecados, elas vão sumir para todo sempre do lago de fogo e nunca mais elas se tornarão a vida. Isso é verídico, isso é fato, isso é Bíblia. E diz mais, uma profecia que diz no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 10, diz assim, pois não deixará a minha alma no Seol, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Lá no Novo Testamento também está dizendo sobre isso, né? Está dizendo sobre isso, que é sobre Jesus, que o nosso Deus, né, no corpo ali de barro, vamos dizer assim, homem, né? Jesus era 100% Deus e 100% homem. Na parte humana, o corpo, ele estava ali na sepultura e ressuscitar ao terceiro dia. A Bíblia fala sobre isso. Mas Deus, aqui está o corpo. Sai de dentro do corpo o nosso Deus, que é o único e verdadeiro, e esse Deus vive para todo sempre, que é onipresente, ele está em todo lugar. Ele falou para Nicodemos, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, né? O Filho do Homem que está no céu. Ele está falando dele mesmo. Que, embora ele estava conversando ali com Nicodemos, ele estava lá onde? Ele estava lá nos céus. Ele fala isso para Nicodemos, né? João capítulo 3. Então veja, meus amados irmãos, que o nosso Deus, ele saiu ali ao terceiro dia, estava ali, não no corpo, ele saiu em todo lugar, de menos do corpo, mas ele ressuscitou aquele corpo, não deixou aquele corpo no Seol, que é o mundo dos mortos, até porque nós cairíamos em contradição se eu sustentar que é o inferno, que é o lugar que sai com fogo, que o Satanás está cutucando as almas. Sabe por quê? Lembra que eu falei que só vai para o inferno, né? Só vai para o lago de fogo, só vai para a segunda morte aquele que tem os seus pecados, os seus erros, suas falhas. Jesus nunca teve pecado.
Jesus nunca pecou, porque ele era ali, aquela carne era o Filho de Deus, a carne, né? O Filho de Deus. E dentro daquele corpo estava o próprio Deus, então ele não tinha pecado. Como é que ele ia parar lá no inferno? Não tinha como. Então ele estava no Seol, ele estava no local, a região do silêncio, onde ele estava. Senão nós vamos cair em contradição, né, meus amados irmãos? Então, eu quero deixar isso para você. Muitos pastores têm medo, não têm coragem de dizer a verdade, pois tem medo de perder adeptos, né? Preferem sustentar que existe um inferno. Ah, se você não vir para a igreja, você vai para o inferno. Se você não fazer isso, você vai para o inferno, você quer amar lá de noite. Não. Existe o lago de fogo, que é a segunda morte. E você que não aceitou Jesus, que não dá a vida para Jesus, o dia, ou você é crente e você não quer nada com Deus, você está vivendo a vida de uma maneira, você vai cair no lago de fogo e lá você vai sofrer. Eu não sei o tempo, mas um dia você vai sumir. Mas a sua alma vai cair lá, vai sofrer um tempo e não queira estar nesse lugar. Sabe, queira herdar a salvação, você, amado ouvinte, né? Você me escute, você de todos os lugares onde esse vídeo tem chegado. Entrega a sua vida para Jesus, confia nele e o mais ele fará. Amém? Então fico por aqui, espero que eu te ajudei mais uma vez, né? E vamos prosseguir que eu vou falar sobre o inferno, por que ele foi criado no próximo vídeo. Fique comigo, ative o sininho aí, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like aí, que no próximo vídeo eu vou falar sobre por que o inferno foi inventado, né? Vou trazer algumas reportagens, por que o inferno foi inventado, e vou te mostrar também, falando sobre o inferno no Novo Testamento, vou mostrar sobre isso, que o Novo Testamento aí já muda para Hades, a palavra muda, Hades, mas aí alguém colocou inferno para tentar segurar o máximo de pessoas. Não, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, porque você ama Ele, tá? Então fique com Deus e até a próxima.